E acho que é legal a gente orientar as pessoas com algumas dicas práticas, né? Então, eu tenho algumas aqui na minha cabeça. Eventualmente, a gente precisa de momentos de descansos. E é programado mesmo. Até na tua rotina semanal. Não significa que você só vai ter momentos de descanso quando você tirar férias. Aliás, tem muitas pessoas vendendo férias, né? Isso é um erro. Então, assim, eventualmente, tenha na sua agenda um momento para você. Eu precisei fazer isso ano passado, de tirar alguns horários para mim e tá lá, compromisso pessoal, eu compromisso comigo mesma, né? Para eu conseguir fazer uma atividade física e o quanto isso foi muito determinante na minha vida. E positivo. E positivo, vida, né? e positivo, porque é o momento que eu tô ali, eu tô comigo mesma, às vezes em interação com outras pessoas, fazendo aquilo que eu sei que precisa ser feito, porque é isso que eu também trago com meus pacientes, o como eu me senti uma impostora de falar que o básico funciona, mas eu não fazia o básico. Então, tem alguns momentos na sua agenda para você. E atividade física foi uma estratégia que eu encontrei para ter um momento para mim também. E uma coisa que a gente tinha comentado, né, Amanda, como as pessoas têm tido dificuldade, por exemplo, assim, de sair de férias e realmente sair de férias. As pessoas saem de férias e não conseguem, por exemplo, assim, ter um ócio criativo. Por quê? Porque se sentem culpadas de não estarem produzindo. Sim. Estão tão acostumadas, né, a ser validadas pela produtividade que, quando saem de férias, que é o momento de descanso, elas não conseguem. Elas ficam preocupadas com isso. E se culpam. E eu falei para minha paciente, as suas férias é para você fazer um nada mesmo, tá? É para você fazer as coisas que você gosta, é para você descansar. Porque acaba as férias e a pessoa não conseguiu curtir. E ela vai voltar mais cansada ainda e não sair daquele ciclo, sim, podendo entrar novamente num quadro de burnout. Exatamente. E aí é importante pontuar que, quando existe um diagnóstico já de um burnout, férias só não é suficiente, né? Quando a gente fala em tratamento, é preciso, de fato, um tratamento. E o tratamento requer o afastamento da atividade de trabalho, sim, justamente para tratamento, que vai estar alinhado à psicoterapia, se for preciso o uso de medicação, né? E toda uma mudança de estilo de vida. Sim. O básico que funciona, que é básico, mas que funciona. Se você não consegue dar atenção ao básico que funciona, que a gente vai listar aqui, que eu acho que a maioria deve saber, você não vai conseguir fazer coisas mais complexas, né? Então, um sono de qualidade, um sono que seja restaurador, um adulto, pelo menos, precisa dormir de 6 a 8 horas por noite, uma alimentação mais equilibrada e regulada. Não significa que você não possa sair, né, comer coisas mais calóricas, mas um equilíbrio entre tudo isso. Relacionamentos interpessoais saudáveis são muito importantes. Rede de apoio é muito importante, né? Então, esse básico, você tendo bem estruturado esse básico, isso vai te manter. Isso vai te ajudar até você lidar melhor com os estresses do dia a dia. Sim. E aí, pensando nesse estresse, né? É importante um manejo adequado, e aí pensar nessa reorganização da vida, buscando esse equilíbrio, porque quando a gente está mais estressado, a gente está mais vulnerável a cometer erros, a cometer falhas, a fazer coisas que talvez a gente não gostaria de estar fazendo. Então, pensar nessa reorganização da vida, nesse reequilíbrio, justamente para ter mais qualidade de vida. E pensando que, por exemplo, eu sou uma peça de um sistema. As outras pessoas, elas também vão ser afetadas no relacionamento dos filhos. Porque é muito comum, por exemplo, os filhos começarem a cobrar os pais porque já não brincam mais no sábado à tarde. Então, pensar nesse reequilíbrio justamente para você viver melhor, não só no trabalho, não só para produzir melhor dentro do trabalho, mas também para ter qualidade de vida e viver, não sobreviver. Justamente, porque é aquela questão, né? À medida em que os
limites entre trabalho e vida pessoal, eles começam a se confundir demais, é onde aumenta os estresses. Exatamente. Né? E tem uma frase que a Isabela ela fala que a gente precisa restaurar e reciclar nossos recursos internos, né? Porque se a gente não recicla, eles se esgotam. E a gente precisa desacelerar para continuar acelerando. Então, desacelere quando você perceber que o seu esgotamento, a sua exaustão está ali como um carro entrando na reserva. Você precisa olhar para isso, estar consciente de que algumas coisas precisam ser mudadas. Sim, e fazer isso sem culpa, né? Trabalhar justamente para fazer isso sem culpa, como se estivesse fazendo algo errado. Não, não está. É importante parar, olhar para si, refletir para recomeçar. Acho que isso é o mais importante.